Olá, queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo devocional no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Vamos ler hoje dos versículos 18 ao versículo 34. Diz a palavra do Senhor: depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. No entanto, notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, respondeu o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Vamos lá, irmãos, vamos nos aprofundar nesse texto aqui da palavra do Senhor. Aparece para nós aqui um novo grupo de judeus, o grupo dos saduceus. O grupo dos saduceus era um grupo muito semelhante ao dos fariseus. Eles eram zelosos na instrução bíblica, no estudo da palavra de Deus, eram zelosos também na prática religiosa e, no entanto, eles tinham uma pequena diferença entre os saduceus, em relação aos fariseus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, eles eram aniquilacionistas, ou seja, eles acreditavam que não existe, vida após a morte. Então, quando tudo se passasse, quando aquele tempo, quando aquela era se passasse, todos seriam mortos e a alma voltaria à inexistência. Isso é uma doutrina pregada por alguns segmentos cristãos até os dias de hoje. Algumas pessoas ainda acreditam no aniquilacionismo. No entanto, nós temos várias referências bíblicas sobre a ressurreição, e nossa intenção aqui não é fazer um debate bíblico, não é fazer uma argumentação em relação ao aniquilacionismo ou não, só apenas informando aos irmãos que existem alguns grupos que ainda creem nessa questão da aniquilação da alma, que depois da morte acaba-se tudo, não tem mais vida, não tem mais nenhuma relação com a vida aqui na Terra. O que nós temos na Bíblia são várias referências dizendo que isso não é verdade. Acreditamos sim na ressurreição e o relato bíblico nos informa e nos direciona para uma ressurreição, para estarmos com Cristo num governo milenar, num governo justo, num governo onde Cristo será o nosso principal rei. Havia, então, no Antigo Testamento uma lei conhecida como Lei do Levirato.
O que dizia essa lei? Caso um homem faleça e ele tivesse um outro irmão que poderia ser mais velho ou mais novo do que ele, e esse primeiro não tivesse filho, então o irmão dele, ele deveria casar-se com essa esposa para que desse filhos. O mandamento de Deus, né, de crescer e multiplicar-vos, lá no livro do Gênesis, é um mandamento muito claro, é um mandamento que era levado à risca pelos judeus, né, e por muita gente ainda hoje que tem bastante filho aí, né, é um mandamento importante para que a raça judaica se mantivesse, né? Então, assim como a humanidade precisou dessa multiplicação rápida para que crescesse, para que dominasse, para que multiplicasse, assim os judeus daquela época, eles praticavam fielmente esse mandamento, né? Então todo mundo precisava se multiplicar bastante. No entanto, o que aconteceria se esse homem não tivesse filho, né? E o irmão, ele deveria casar para poder dar filhos para a família, né? O filho era basicamente do homem, né? A mulher era naquela época, no contexto cultural, a mulher era como se fosse uma serva do homem, né? Era uma propriedade do homem, né? Então a mulher era propriedade do homem e ele então deveria assumir o sustento da mulher, da viúva, né? E também prover filhos para essa mulher. No entanto, se acontecesse a mesma coisa com esse irmão, ele não desse filhos, então era necessário que casasse com outro e assim por diante. Aqui os saduceus querem pegar Jesus numa pergunta super difícil, né? Uma pergunta acerca do casamento pós-ressurreição, casamento depois da ressurreição. E aí Jesus diz para os saduceus, né? Vocês erram por não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muita gente ainda hoje não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus, e essa é a nossa intenção por meio desse projeto, prover conhecimento das Escrituras, prover conhecimento do poder de Deus para que a gente erre menos, né? Então essa é a intenção do meu coração e a intenção desse projeto ao trazer esses estudos bíblicos para todos vocês. Então, Jesus chama a atenção dos saduceus dizendo: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então vocês viram o que foi dito lá para Moisés, né? Vocês conhecem muito bem a história lá na sarça, né? Lá na sarça Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então Deus cuida das pessoas enquanto elas estão vivas. E a questão da morte, como que fica então? Então a questão da morte é uma questão de tempo para que a pessoa passe pela ressurreição e Deus possa cuidar dela também. Ou seja, Deus, ele provê essa ressurreição para que mantenha assim a imortalidade da alma. É isso que nós cremos como a palavra de Deus, né? Nós cremos nessa imortalidade da alma. E aí Jesus também chama a atenção daquelas pessoas, né, dizendo que na ressurreição as pessoas não vão se dar em casamento, ou seja, as relações serão de um nível muito superior, né? Não é uma relação simplesmente conjugal. Primeiro que a relação conjugal na Bíblia é sempre comparada com o relacionamento do homem com Deus. Então, na Bíblia, na palavra de Deus, quando fala-se sobre casamento, no sentido figurado, é sempre a relação do homem com Deus. E aí, na Bíblia, né, esse casamento é valorizado e tal, porque é o momento em que o homem se encontra com Deus, é o momento, tem a figura das bodas também, né, o momento em que Cristo se casa com a igreja, a noiva dele. Então, essa figura das bodas é uma figura emblemática na palavra de Deus e uma figura que traz um ensino figurado.
tá certo? Já na ressurreição, então as nossas relações serão de um nível superior, não serão relações conjugais baseadas no amor eros, mas serão relações baseadas no perdão, baseadas na vida em comunidade, baseadas no compartilhar das coisas. Tudo isso vai ser num nível mais elevado do que aquilo que nós vivemos aqui na Terra. E, portanto, nosso conhecimento acerca disso é um conhecimento limitado. Nós precisamos abrir o nosso entendimento, experimentar esse entendimento superior das Escrituras, esse entendimento superior acerca também do poder de Deus, para que a gente entenda um pouquinho do que será lá na ressurreição. Cristo deixa as coisas mais ou menos em aberto, para que a gente não tenha um entendimento completo. Afinal, não é a intenção dele dar um entendimento completo de como vai ser na ressurreição, já que Cristo ele faz questão de deixar algumas questões em mistério, para que a gente também tenha essa perspectiva de querer descobrir, para que a gente busque também muito mais na palavra de Deus e o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Então, nós seremos como anjos dos céus. Os anjos, eles possuem uma relação de nível superior à relação humana, né? Então, os anjos não se dão em casamento, né? Tem muita gente que ainda fica a discutir sexo dos anjos, né? Se é homem, se é mulher, se é macho, é fêmea. Não tem essa questão, não vai ter esse tipo de discussão lá nos céus, porque as nossas relações serão num nível superior. Relação de amizade, relação conjugal, não vai ter esse tipo de divisão, vai ser num nível superior. Como vai ser? Fica o mistério, né? Fica o mistério, a gente deixa aqui essa pergunta. Se você tem alguma ideia do que seja, comenta aqui pra gente, né? De como poderia ser. Cristo só dá algumas pistas, não dá detalhes acerca disso. E nós podemos, então, entender que haverá ressurreição, né? E não haverá esse tipo de aniquilacionismo, né? Ou seja, nós cremos na ressurreição dada aqui por Cristo, né? Ensinada por Cristo. Logo depois aparece um dos mestres da lei e viu aquela discussão acontecendo e ele pergunta: Jesus, né? Qual é o maior mandamento? E Jesus responde: ouve, ó Israel, né? Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Então aqui ele chama a atenção lá para o Antigo Testamento, esse mandamento dado por Deus no discurso de Moisés. Moisés chama a atenção do povo e diz: ouve, ó Israel, né? O Senhor é o único Deus. Então nós só podemos ter um único Senhor diante de nós, um único Deus diante de nós. Ame o Senhor, ame a esse Deus de todo o seu coração, envolvendo então todas as suas emoções, de toda a sua alma, envolvendo então toda a questão dos seus sentimentos, né? De todo o seu entendimento, envolvendo aqui a nossa volição, né? O nosso raciocínio e de todas as nossas forças, envolvendo também o nosso físico. Nós precisamos amar ao Senhor, envolvendo todas as áreas do nosso ser de forma holística, de forma completa. Nós precisamos dedicar tudo ao Senhor e amar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, tá certo? O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós não vamos conseguir amar ao próximo se nós não amarmos a nós mesmos. Então, toda essa questão do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo envolve um amor a si mesmo, né? É um amor triuno aqui, né? Um amor a si mesmo, um amor ao próximo e um amor a Deus. Esse amor não tem como separar.
Não tem como você dividir essa questão, eu amo somente a Deus e eu não amo ao próximo. Não, eu amo somente a mim mesmo, aí é complicado, né? A pessoa se torna egoísta às vezes, né? Mas eu amo somente a mim e eu posso não amar o próximo, né? Então essa questão não dá para dividir, né? Na questão divina, né? Quando nós olhamos para esse mandamento, o mandamento a obediência a esse mandamento é que nós amemos a Deus, a nós mesmos e ao próximo de forma igualitária, né? De forma que a gente consiga praticar esse amor em todos os níveis, tá certo? Agora, se a pessoa ama mais a Deus e não ama o próximo, ela não está cumprindo todo o mandamento. Se ela ama mais a si mesmo do que a Deus, do que ao próximo, ela não está cumprindo o mandamento. E se ela ama o próximo menos do que a si mesmo, menos do que a Deus, ela também não estará cumprindo o mandamento. É um mandamento que envolve aí um triângulo amoroso, né? Então é o triângulo de prática do amor, tá certo? Esse triângulo é essencial para que a gente possa cumprir esse mandamento à risca. E vendo que Jesus respondeu essa pergunta, né, os mestres da lei se calaram, pois perceberam que Jesus olha para o Antigo Testamento, Jesus não vem para abolir a lei, né? Jesus vem para cumprir a lei. Jesus cita a lei lá no Antigo Testamento, a lei dada no Antigo Testamento, e ele mostra para aqueles mestres da lei que ele está ali com muita sabedoria, ministrando e ensinando aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a verdade. Esse ensino tem conexão com o ensino dos mestres da lei e, portanto, eles ficam sem palavras diante da sabedoria de Cristo e do seu ensinamento. Que hoje nós tenhamos essa ousadia de colocar em prática essa triunidade do amor de Deus, o amor ao próximo e o amor conosco mesmo, né? Então, que nós nos envolvamos com esse amor e tenhamos oportunidades de colocar esse amor em prática. Vamos orar para que Deus nos abençoe no dia de hoje. Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que manifesta o seu amor, já manifestou o seu amor enviando o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, e hoje nós temos vida em abundância, porque o Senhor, ó Deus, manifestou esse amor gracioso para conosco. Eu quero orar, ó Deus, para que hoje a gente continue experimentando esse amor, experimentando a sua graça, de forma que a gente tenha um entendimento sobrenatural das Escrituras, um entendimento sobrenatural do que é o seu poder, o seu imenso poder, e nós possamos assim, ó Deus, praticar esse amor ao qual o Senhor nos ordena que obedeçamos a este mandamento, que amemos ao Senhor acima de todas as coisas, que amemos ao Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, envolvendo todo o nosso ser, que nós possamos praticar esse amor para contigo e também para conosco mesmo e também para com o nosso próximo. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê oportunidades no dia de hoje de praticar esse amor, que o Senhor nos dê oportunidades de manifestar o seu amor na vida de outras pessoas. Obrigado pelo dia de hoje, nós pedimos a sua bênção e a sua direção em nome e por amor de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Lembrando que nós temos aqui os nossos vídeos, estudos bíblicos devocionais de terça a sábado, né? Fica disponível a partir das 6 horas da manhã no nosso canal, e nós temos também alguns vídeos que nós vamos soltar aleatoriamente aqui para que a gente tenha edificação, vídeos mais curtinhos com uma meditação simples, às vezes um princípio de liderança, às vezes um princípio de relacionamento, mas você pode se inscrever no nosso canal e você pode ter acesso a todo esse conteúdo para a glória de Deus. Deus abençoe, um ótimo dia, que você possa aproveitar as oportunidades que o Senhor está te dando de manifestar o amor dele na vida de outras pessoas, na sua vida, e o amor para com ele. Até mais, tamo junto e tchau!